a prayer that everyone can pray. Feel the music, 'cause it's time to dance. Hey. People all across the world with a heartbeat for holiness. Feel His presence, we are God's romance. Olá, estamos de volta para mais um Viva para Cristo. Hoje com o pastor Jorge Batista, falando sobre como vencer a depressão e os desânimos da vida é o nosso tema. A vossa atenção. Gostaria de estender as saudações fraternais em Cristo Jesus aos internautas deste vasto país e também aqueles do exterior que se encontram na Rússia e na Inglaterra. Sejam todos bem-vindos e agraciados pelo favor divino que dia após dia, posto que as Escrituras assim nos afirmam, as suas misericórdias se renovam a cada manhã, Ele nos tem cobrido com seu favor. Que Deus a todos abençoe. Sejam bem-vindos a mais um programa Viva para Cristo da Zion TV. Que Deus nos abençoe com um momento de reflexão em torno da palavra do Deus Todo-Poderoso. Foi-me proposto a abordar o tema como vencer as depressões e gostaríamos de considerar junto com os irmãos um texto da Bíblia Sagrada que retrata e aponta-nos para um dos momentos cruciais na vida de um dos mais controvertidos profetas da Bíblia Sagrada, aquele que ficou comumente conhecido como o profeta de fogo, ou seja, Elias. Gostaria nesta hora abrir junto convosco e considerarmos a leitura bíblica que se acha no livro do primeiro livro de Reis, no seu capítulo 19. Vamos partir a leitura no versículo 4. Hoje poderemos extrair aqui algumas considerações e algumas lições preciosas quanto ao vencer ou triunfar sobre a depressão. E nos dias que correm, como que o nosso país está a viver, um momento de crise, em que esta palavra se tornou lugar comum na boca de todo mundo, até os cristãos, precisamos reavaliar não apenas os nossos conceitos, avaliar e reavaliar aquilo que a Bíblia tem a nos dizer em relação a triunfar sobre momentos críticos, sobre a crise e também vencer depressão. É um facto, embora haja alguns que digam que o cristão não passa por depressão ou que vinculem a depressão a elementos meramente metafísicos, como a presença de demônios. Há, no entanto, aquilo que em círculos acadêmicos convencionou chamar-se a depressão sem causa, e Elias é um dos que vivenciou e experimentou esta dita depressão. Um dos maiores pregadores que este mundo já viu passar por ela, é conhecido até nos Estados Unidos da América e na Europa como o príncipe dos pregadores. Charles Spurgeon vivenciou, experimentou um período longo de depressão e, embora fosse grandemente usado por Deus, ele tinha aqueles laivos depressivos em sua vida. E muitos hoje que estudam e analisam a sua vida, o cômputo biográfico da vida deste homem de Deus, tem se beneficiado e sido abençoado ao estudar o porquê e como ele venceu e triunfou sobre estes momentos depressivos. Vamos então à palavra do Senhor. Como lhes disse, ele se encontra no primeiro livro de Reis, capítulo 19, e o versículo 4 e seguintes, logo depois do capítulo 18, onde vemos o milenar confronto de Elias com os 400 profetas de Baal e as petonisas de Azera. A Bíblia diz assim: ele, Elias, foi ao deserto
caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Deus eterno, Criador dos céus e da terra, doador de todo o dom perfeito, Deus em quem não há sombra de variação, estamos rendidos à Tua grandeza, à Tua graça. Nos prostramos, Pai da glória, diante de Ti e buscamos a Tua suprema sabedoria. Queremos receber de Ti graça para falar, mas também, Senhor Jesus, receber de Ti graça para ouvir. Seja com este que fala e seja com aquele que ouve, aquele que me vê e ouve esta palavra. Do maior ao menor, sejam todos alcançados pela força, pelo poder, pela graça dinâmica da palavra de Deus. Assim eu oro em nome de Jesus. Eu tenho lido com os irmãos um texto de alguma forma muito conhecido. O texto que o precede, ou seja, o capítulo que precede o capítulo 19, que é o capítulo 18, retrata um dos momentos mais bem conseguidos entre os servos de Deus, um dos textos mais rememorados, mais pregados, mais considerados. É um dos textos que mostra como um é capaz de vencer 1000 ou vencer centenas de homens pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Elias é talvez um dos profetas de maior referência dentro das Escrituras. E ele era caracterizado por momentos, por um momento em que aparecia e um momento que desaparecia. Elias era caracterizado pelo momento da ribalta. Quando ele aparecesse é porque tinha uma mensagem de Deus. Mas ele também alinhava o surgimento para proclamar a palavra de Deus e falar ao povo, falar à nação, com a clausura de se fechar, de voltar para o anonimato. E eu gosto de dizer que quando Elias não estava presente é porque estava com Deus. E quando ele se apresentava ao povo é porque tinha sempre uma mensagem de Deus. Essa é a característica dos verdadeiros homens de Deus. Muitas vezes eles se afastam porque precisam ter um momento particular com Deus, e outras vezes eles aparecem para trazer uma mensagem viva, punjante e necessária para o momento, para o povo de Deus. Elias vivia, na verdade não Elias, mas a nação judaica, vivia um momento conturbado, um momento em que a idolatria campeava por todas as suas fronteiras e não só. Era um momento em que a importada rainha Jezabel, digo importada porque Acabe, então rei, se juntara, casou com Jezabel por força, para que houvesse uma união de forças. Era mais um casamento de conveniência, de amor em si. A Jezabel trouxe consigo os seus profetas, e estes causaram muitos males à nação de Deus, ao povo de Deus, de tal maneira que mudou-se o local nacional de culto. E não só isso, os profetas de Baal, os importados profetas de Baal, eram subvencionados, eram sustentados pela mesa do rei, ou seja, resultados do imposto. O imposto do povo é que sustentava, é que alimentava aqueles profetas de então. Em um desses momentos em que Elias estava
afastado, em que Elias estava naquele período do anonimato. Não é um anonimato desejado, mas era um momento em que ele precisava estar com Deus. Ele ressurge porque Deus o manda ir ter com Baal para que afastasse, destruísse, tirasse do povo, do meio de Israel, aquela idolatria assaz destruidora. E então Deus diz: vai, compareça perante Acabe, porque eu quero, estou a parafrasear, a destruir a idolatria do meio do meu povo. E ele corajosamente comparece. E Acabe, na verdade, vai ao seu encontro e Acabe o desafia e diz: tu és o perturbador de Israel, porque a espiritualidade de Elias era tal que tanto a sua presença quanto a sua ausência incomodava. E algumas pessoas que são detentores de virtudes divinas que assim são. Quando eles estão presentes, são perturbadores. Mas quando eles estão também ausentes, são perturbadores. A sua ausência incomoda porque logo passa pela mente das pessoas que, se este indivíduo não está a preparar alguma bomba. Os homens de Deus assim são e assim também devem ser. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo era perturbador também em sua própria, não apenas teologia, mas em sua própria presença. É assim, quando o indivíduo é santo, não precisa abrir a boca diante de pecadores. Sua própria postura, sua maneira de ser, seu ethos, quer dizer, sua ética, ethos é a maneira de ser, logos é o que nós dizemos, e pathos é a maneira, é a paixão com a qual nós dizemos as coisas. E Jesus era caracterizado por esses três princípios. Elias também, o que ele dizia incomodava, como ele se conduzia incomodava. Aliás, Elias ficou conhecido notoriamente pela sua própria capa, a maneira como ele vestia, isso incomodava, e a paixão como conduzia o seu ministério também incomodava. E então o rei Acabe diz: tu és o perturbador de Israel. E Elias olha para ele: eu não sou perturbador de Israel, mas tu e a tua casa, tu e a tua descendência têm levado Israel para o caminho da idolatria. Mas Deus me manda vir ter consigo. Precisamos ir até o Monte Carmelo, e lá será notório quem é o verdadeiro Deus. Se Baal, a quem você sustenta os seus profetas, ou se o Senhor. É engraçado, é curioso, digo curioso, que Elias já portava consigo no seu próprio nome a ironia de Deus, porque Elias, o nome Elias, Elias, quer dizer o Senhor é Jeová, ou Jeová é Senhor. Ele levava o nome de Deus no seu nome. E nesse confronto com os profetas de Baal, nós vemos o confronto da ironia de Deus também em vários ângulos. Mas uma dessas ironias que me chama a atenção é exatamente o facto de Jezabel, a rainha de então, que veio com os seus próprios profetas, ter no seu nome algo que aponta para o seu profeta também. Jezabel quer dizer onde está Baal. Jezebel, onde está Baal? E Elias quer dizer Jeová, ou Senhor é Deus, o Senhor é meu Deus. Então, quando há este confronto dos profetas de Baal, de Jezabel, com Elias, nós temos um confronto do Senhor, que é Deus, contra aqueles de quem não se sabe onde está o seu Deus. E então, quando há este confronto, graças a Deus, porque Deus é mesmo Deus, nós conhecemos a história. Elias invoca o Senhor seu Deus, e o Senhor seu Deus mostra que ele era o Deus dele, respondendo por fogo, e o fogo cai sobre o sacrifício, e o povo, em uníssono, começaram a clamar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ora, Elias
vai ter com o rei e diz: apressa-te a ir até o palácio de Jezreel, porque eu ouço o som de abundante chuva. Para que a chuva não te pegue no caminho, dá-te pressa e vá logo. E assim foi. Porém, quando disseminou-se a notícia do que Elias fizera, e observa, irmãos, que Elias, depois que o fogo cai, e o povo percebe que o Deus de Elias é o verdadeiro Deus, ele convoca aquela nação que até então havia estado indeciso e os concita, os ordena a irem atrás dos profetas. E todos foram atrás dos profetas, dos falsos profetas, e eles dizimaram-nos todos, mataram todos. E o próprio Elias embrenhou-se nessa empreitada e também com as próprias mãos e a espada matou uns tanto quantos profetas lhe foi possível matar. Eu quero que os irmãos comecem a ter percepção daquilo que vamos falar. O confronto de Elias com os profetas de Baal exigiu um esforço físico, um excessivo esforço físico por parte de Elias e também um considerado esforço mental que se tornou subversivo para Elias. E quando Elias, depois de se esforçar fisicamente e esgotar-se mentalmente, porque aquilo levou quase o dia todo, eis que Elias recebe a notícia de mensageiros dizendo que Jezabel jurara que até o dia seguinte a cabeça de Elias estaria nas suas mãos, pelo que fizera aos profetas de Baal. O que ouvindo Elias, muito temeu, porque a expectativa de Elias não foi atingida. E nós começamos a revelar e entrar num quadro depressivo quando as nossas expectativas não são cumpridas. Quando nós ficamos abaixo da expectativa, nós começamos a ter laivos de depressão. E aconteceu, Elias tinha uma expectativa que depois que Deus respondesse por fogo, o povo glorificaria o Senhor e que Jezabel e principalmente Acabe, seu marido, se renderiam ao único e verdadeiro Deus. Porém, não foi o que aconteceu, e isso frustrou o profeta. Jezabel endureceu seu coração, o fraco rei Acabe não se rendeu e não glorificou o único e verdadeiro Deus, e ele recebe as ameaças, e então Elias resolve fugir. Observe, irmãos, aquele homem que conseguiu fazer com que 850 pessoas caíssem diante dele, agora ele cai diante do desânimo, entra num estágio e quadro depressivo e resolve fugir caminhos de 40 dias. E ele foge de uma mulher. E a Bíblia diz que andando ele chegou diante de um pé de zimbro, uma árvorezinha, e debaixo daquelas pouquíssimas sombras, ele põe-se refastelado, deitado naquela sombra, e ele faz uma oração das mais absurdas. Ele pede a Deus: basta, meu Pai, sou eu fiquei por profeta, tira a minha vida. Ou seja, é preferível que o Senhor tire a minha vida. Na verdade, irmãos, Elias não queria morrer coisa nenhuma. Aquela é a expressão do desânimo. Aquela oração era a expressão da depressão em que ele estava envolvido. Não é que ele quisesse morrer, porque se ele quisesse morrer, considerem comigo, então não tinha que fugir de Jezabel. Ia apresentar-se a Jezabel, e Jezabel certamente trataria de lhe responder o desejo. Na verdade, não era desejo de morte. Não é que ele quisesse morrer, não é que ele queria morte. O estágio de depressão é tal que a única coisa que nos resta desejar é a morte. Já não... a depressão é como um portão de ferro que fecha a porta da esperança.
nós começamos a pensar que já não há mais caminho, já não há mais esperança para nós, já não há saída nenhuma, mesmo havendo saída. Esse é o drama da depressão. Este é o drama do desânimo, um esgotamento espiritual, um esgotamento, um vazio de poder. E ele faz esta oração debaixo daquele pé de zimbro. Na verdade, em algum momento da nossa vida, todos nós temos e teremos um pé de zimbro. Todos nós, não importa o quão espiritual nós somos, teremos algum momento da vida em que questionaremos a nossa caminhada, questionaremos o nosso ministério, questionaremos a nossa vida, a validade do curso e do percurso de nossa vida com Deus. Questionaremos até Deus. Não é que seja mal, subversivo questionar a Deus. A nossa vida, porque nós somos detentores de sentimentos e por conta da nossa própria humanidade frágil, às vezes mesmo não conseguimos entender Deus. De Gênesis a Apocalipse, nós encontraremos estes momentos na vida de todos os grandes homens de Deus. E Elias estava nesse momento. E como é que Deus resolve nos tirar do caminho da depressão? Eu gostaria que os irmãos que nós considerássemos inicialmente que nós estamos no capítulo 19, depois do capítulo 18. No capítulo 18, Elias ora por fogo e o fogo cai. No capítulo 19, ele foge da rainha, está debaixo de um pé de zimbro pedindo a morte. Ele sai do triunfo para a frustração. E Deus cuida desses dois momentos, do triunfo para a frustração, de uma maneira excepcional, de uma maneira poderosa, de uma maneira graciosa. Elias dorme depois de fazer aquela oração que eu já disse, perturbadora. Ele dorme. E eis que o Senhor envia um anjo que o desperta. Aqui começa o processo de cura da depressão, o processo de que Deus se utiliza para nos curar da depressão. É simples. Deus lhe permitiu descansar. O descanso é terapêutico. Descansou. E depois do descanso, o anjo acordou-lhe. E quando acordou-lhe, quando despertou-lhe do sono, ele lhe deu essa ordem: desperta, come e bebe, porque longo te será a caminhada. Olha como o Senhor está a curar um quadro depressivo. Dorme, descansa. Desperta e come. O descanso e o alimento é reparador, são fontes reparadoras de força. E na Bíblia Sagrada existem 3 descansos. Os 3 descansos da Bíblia considerados. O primeiro descanso está em Gênesis 2:2, que é o descanso do Criador. Depois de haver criado os céus e a terra, diz a Bíblia, e viu Deus que era bom e descansou. Descansou de toda a obra. O Criador descansou. Segundo está o descanso do povo de Deus, o descanso do povo de Israel.